Boa noite. O jornalista e escritor Audálio Dantas reconstruiu a história de Vladimir Herzog em pouco mais de 400 páginas do livro As Duas Guerras de Vlado Herzog. O trabalho, produzido a partir de leituras, depoimentos e rigorosa apuração, exigiu também do autor recorrer às suas próprias memórias. O programa 3-1 de hoje entrevista Audálio Dantas, um ícone do jornalismo brasileiro. Para nos ajudar nessa missão, estão aqui no estúdio Diego Scosteg, diretor da revista Época em Brasília, e o jornalista Luciano Nascimento, da Agência Brasil. Nós vamos assistir agora uma breve reportagem sobre a trajetória do nosso entrevistado, Audálio Dantas. Vladimir Herzog, a vida e a história do jornalista da TV Cultura de São Paulo, morto pela ditadura militar nas dependências do DOI-CODE, repercutem até hoje. Este ano foi publicado o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, do jornalista Audálio Dantas. Na obra, a história de vida do menino judeu que imigrou para o Brasil, fugindo dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, até a perseguição do regime militar que culminou em sua morte em 1975. O autor viveu ativamente o período. Audálio era o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo na época. São novas informações sobre um período que o próprio Audálio considera o mais angustiante de sua vida. E olha que com 80 anos, Audálio Dantas já passou por várias situações. Como jornalista, especializou-se nos dramas humanos, escrevendo para a Folha de São Paulo e para as revistas O Cruzeiro e Realidade. Uma longa carreira que também virou livro. Seus 13 melhores textos foram organizados na obra Tempo de Reportagem, histórias que marcaram época no jornalismo brasileiro. Dessa forma, as atuais gerações podem conhecer o trabalho de um homem que soube utilizar a escrita para lutar pelos direitos humanos. Audálio, você conheceu o Herzog, viveu intensamente aquele momento, né, do assassinato dele, foi um momento de crise política no próprio regime militar. O comandante do Exército lá em São Paulo acabou demitido pouco depois. E agora você resolve escrever esse livro. O que ele traz assim de mais revelador com relação àquele episódio? Bom, primeiro eu devo dizer, Azedo, que esse livro eu considerava uma dívida que eu tinha comigo mesmo há 37 anos. Logo que os acontecimentos sobre o assassinato de Herzog provocaram todas essas mudanças a que você se referiu, porque um fato é que nenhuma referência ao período militar, da ditadura militar, pode deixar de falar do caso Herzog, porque ele foi um divisor de águas, antes e depois do Herzog, por várias razões que nós podemos aqui discutir. Mas ao se realizar o culto ecumênico na Catedral de São Paulo, em memória do Herzog, uma semana depois da morte dele, eu já me incumbi, você pode dizer assim, de escrever um livro sobre essa história. Acontece que eu na intensidade do que foi esse episódio, os momentos difíceis, as tensões, o medo, todas as ameaças que pairavam, com isso eu não anotei nada. Então, eu digo, como é que eu vou escrever essa história só baseado na memória? Isso pode me levar a cometer erros graves. E fiquei com essa dúvida, que depois descobri que, na verdade, era uma autodefesa. Eu tinha o problema da emoção, me impedia de realizar a tarefa que eu tinha me imposto. Mas ao se comemorar 30 anos da morte do Vlado, em 2005, eu digo, agora eu tenho que fazer. Eu tenho que cumprir essa promessa. E comecei então a fazer pesquisas que me custaram alguns anos de trabalho em várias fontes, a fazer entrevistas com
personagens que participaram do evento, do episódio, e finalmente gastei 2 anos na escrita, de 2010 ao final de 2011, nas horas vagas, porque você sabe, jornalista não tem direito de parar, não. Então, eu continuo trabalhando no dia a dia, mas eu consegui fazer e acho que consegui reconstituir essa história, porque descobri que a memória funcionava bem. Audálio, o que mudou em relação ao que você sentia? Porque você teve a ideia de escrever o livro, de contar a história há tanto tempo atrás, naquele episódio tão traumático. O tempo mudou o que você sentia sobre aquele momento? Ou seja, provavelmente a revolta, a sensação de que o país iria mudar depois daquilo, que era um episódio traumático, você perdia uma pessoa querida, mas ao mesmo tempo isso permitia que as vísceras do regime fossem expostas e as coisas mudassem. Não foi só a efeméride, imagino que dos 30 anos, que te despertou essa vontade de realmente, de fato, sentar e pesquisar e escrever. Mas esse transcorrer mudou alguma coisa em relação à sua memória daquele período? Dentro de mim, você está falando. Dentro de você. Bom, primeiro, eu tendo estado no centro dos acontecimentos por ser o presidente do Sindicato dos Jornalistas, de onde partiu a denúncia. Aliás, esse livro também tem esse aspecto, de resgatar o papel do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que foi de onde partiu a denúncia. Foi o primeiro caso de uma vítima da ditadura não sepultada em silêncio. Já houve uma multidão no enterro, coisa que nunca tinha acontecido. Os corpos eram entregues em caixões lacrados com ordem de que se fizesse silêncio a respeito. Quer dizer, os jornalistas de São Paulo e depois do Brasil todo tiveram um papel muito importante nessa denúncia. E isso, no meu caso, eu tive plena consciência ao final do culto ecumênico, que foi um momento importante em todo esse episódio, porque para a Catedral da Sé foram 8.000 pessoas, foi a primeira manifestação de massa desde o ato institucional número 5, e ao descer as escadarias da Catedral, eu digo, eu tenho que contar essa história. Mas, como eu disse, eu fiquei amarrado por razões que eu depois descobri, como eu disse, muito emocionais. Mas depois, naquele momento, havia raiva. Eu acho que o distanciamento, isso me analisando, o distanciamento contribuiu para que a emoção não fosse o instrumento que me movesse, sim a capacidade, não vou dizer mais fria, mas a capacidade que esse distanciamento me proporcionou de analisar melhor as coisas com mais acuidade, com mais cuidado, etc. e tal, inclusive para não cometer erros, porque eu acho que esse é um livro que inclui biografia e também história. Em alguns momentos, eu fiquei com o nome para completar durante 6 meses e fiquei procurando, porque aparecia um nome e faltava o sobrenome, e eu fiquei em busca desse sobrenome e consegui. Quer dizer, o livro tem esse rigor que certamente eu não teria se fizesse imediatamente. Você falou em 30 anos de raiva, mais ou menos, né? Esse período de memória que demorou para digerir toda essa situação. Esse ano agora, né, finalmente, o atestado de óbito do Vlado foi alterado, né, e foi reconhecido que a morte dele foi causada por agentes de Estado, ou seja, quando ele estava sob custódia do Estado. Como é que você recebeu essa informação? Bom, curiosamente, a primeira reação que eu tive, puxa vida, podia ter sido um pouco antes, porque entraria no livro. Mas esse reconhecimento que partiu da Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade tem um papel muito importante
pode ser que ela não possa chegar aonde muita gente espera, né? Muita gente acredita. Mas ela tem o papel de provocar o debate em torno dessas questões. O simples fato de ter sido feito isso já é uma imensa vitória, porque todo mundo, até as pedras, sabem que o Vladimir Herzog não se suicidou. Há uma sentença de um juiz chamado Márcio José de Moraes, em 1978, que condena a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Herzog. Isso é uma sentença da Justiça, o juiz da Justiça Federal, em São Paulo. De 78. Em 78. No final da sua sentença, o juiz diz: o Estado deve apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte de Herzog. Até hoje não se fez isso. Mas esse fato de mudar os termos do registro do atestado de óbito, ele veio de uma maneira assim, de repente, afirmar mais uma vez que não houve um suicídio, houve um assassinato. Inclusive teve consequências na hora do enterro, né? Porque como ele era judeu, e o suicida tem restrições, né? Isso. Na hora de ser enterrado. E na época a comunidade judaica contestou vamos dizer assim, o laudo, né? do atestado de óbito, né? Isso teve uma confusão, uma negociação também nessa época. Você podia contar para a gente como é que foi isso? Não houve uma contestação da comunidade judaica, era o que se esperava. Foi exatamente o contrário, às vezes. A comunidade judaica, e quando se fala da comunidade, não se pode generalizar, porque era uma atitude principalmente da cúpula, daqueles bem postos na comunidade judaica, bem postos. Essa gente tentou por todos os meios fazer o contrário, enterrar o Vlado na margem do cemitério. Mas apareceu um jovem rabino chamado Henry Sobel, que, tendo conversado com membros da sociedade funerária Sheva Kadrisha, que tinham dito a ele que perceberam que havia violência no corpo. E ele determinou, por telefone, que se fizesse o sepultamento no centro do cemitério e não na margem, conforme da tradição. E esse gesto teve um significado enorme, apesar da reação da cúpula da sociedade israelita paulista, congregação. Foi a primeira contestação ao laudo, a primeira contestação ao laudo. Né? De um modo indireto. Isso teve uma importância muito grande. Porque a história, é pena que essas coisas, muita coisa, não dá. Mas o sindicato propôs a realização do culto ecumênico. Foi falar com Dom Paulo Evaristo Arnes, que imediatamente, como era da sua competência como líder religioso e da sua ação como homem em defesa de direitos humanos, ele aceitou a ideia e convidou imediatamente um rabino para participar do culto, um rabino e um pastor evangélico, Jaime Wright. Aí, na véspera, chegam na casa tudo isso está contado no livro, na casa do Dom Paulo, 5 rabinos. Todos eles dizendo: olha, nós viemos aqui porque o senhor convidou, mas nós não podemos participar, porque se trata de um suicídio, e nós não podemos participar de um culto em homenagem, em memória de um suicida. E aquela discussão toda, o Dom Paulo disse que estava convicto de que não havia sido um suicídio. E o jovem rabino Sobel, tinha 30 anos na ocasião, norte-americano, recém-chegado ao Brasil, deu um passo à frente e disse: eu vou. Foi aí que a coisa se realizou no sentido dessa... Foi a primeira manifestação ecumênica no Brasil, essa aí. Como é que foi o clima lá no sindicato quando vocês receberam a notícia? Vi depoimentos, por exemplo, o Paulo Marcum fala que ninguém esperava que houvesse essa morte. Foi uma coisa muito inesperada mesmo. Como é que se deu esse processo?
Bom, há várias versões sobre a morte. Muita gente. Porque havia um embate dentro do regime. Havia o grupo da ultradireita e havia o grupo da direita que se confrontavam em relação à proposta de abertura política que o Geisel proclamava. E esse pessoal da ultradireita se concentrava principalmente nos porões de São Paulo, do DOI-CODE de São Paulo. Essa gente, há duas versões. Uma de que eles fizeram a propósito para mostrar, nós estamos aqui, preste atenção que nós estamos aqui. Porque antes do Vlado tinham sido presos 11 jornalistas, ele foi o 12º. Os 11, com exceção de um, foram torturados barbaramente. O Duque Estrada foi o único, porque depois se discutiu isso, era parente de um general, sobrinho, filho, qualquer coisa desse tipo. E a outra versão é de que... O Duque Estrada da linha Duque, da Veja. Né? Era da linha Duque, da Lauda Duque. É. Eu conto essa história também. A Lauda Duque. A outra versão é de que eles foram além da medida da tortura. A tortura tinha certos limites, inclusive médicos que iam dizer, vem aqui, que estavam a serviço da tortura, um deles era o R. Shibata, que assinou o atestado de óbito, vamos até esse ponto, o médico via, não, pode dar mais choque aí. E eles foram além dessa medida, isso são duas hipóteses. Só quando cumprir a determinação judicial do juiz Márcio José de Moraes, para saber como aconteceu, é que nós vamos saber o que aconteceu efetivamente. Audálio, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a instantes com mais histórias sobre Audálio Dantas e o caso Vladimir Herzog. Até já. Estamos de volta com 3-1, conversando com o jornalista e escritor Audálio Dantas, que acaba de lançar a sua versão sobre o assassinato de Vladimir Herzog, ocorrido em 1975, nas dependências do Exército em São Paulo. Participam do programa os jornalistas Diego Scosteg, diretor da revista Época, em Brasília, e Luciano Nascimento, da Agência Brasil. O 3-1 acompanha o lançamento do livro Tempos de Reportagem e as Duas Guerras de Vlado Herzog, de Audálio Dantas, aqui em Brasília. Vamos conferir. O Audálio transcrevia com muitos detalhes, com muita riqueza de detalhes, os problemas, por exemplo, da pobreza em volta dos restaurantes da elite paulista, por exemplo. E ele mostrava esse contraste que hoje se tornou comum no Brasil todo. Naquela época, nos anos 70, 40 anos atrás, ele já mostrava isso que vinha surgindo e que vinha se agravando, né? Ele foi uma espécie de referência da reportagem sobre os dramas humanos da sociedade brasileira, vamos dizer assim, né? Ele é mais do que um jornalista, é mais do que um repórter, né? É uma figura nacional, uma figura de respeito e bastante positiva na vida política brasileira. Audálio, aquele momento, você já assinalou aqui, em que ocorreu a morte do Vlado, ele foi quase que um ponto de inflexão para o regime militar, porque foi um ponto revelou vamos dizer assim, primeiro uma rachadura lá entre os militares, sem e dúvida. De um lado. Por outro lado, deu início a um movimento de contestação ao regime, de posicionamento da sociedade ostensivo contra a permanência dos militares no poder. Qual foi a posição do governador Paulo Egídio naquele episódio, na época? Porque ele foi um personagem aí... Dúbio, sem dúvida. Porque o Paulo Egídio
foi nomeado naturalmente, os governadores eram nomeados pelo general Geisel. E ele devia, na sua concepção de servidor público, ele vivia assim voltado para o Geisel, era um fiel seguidor do Geisel. Nesse sentido, ele se opunha e era considerado um inimigo pelo pessoal da ultra-esquerda que estava agindo em São Paulo. Então, ele, em vários momentos, ele assumiu atitudes que podiam parecer mais para a esquerda do que para a direita militar. Mas no episódio ele foi pusilânime, eu acho, porque em alguns momentos ele chegou a ter crises nervosas em função do caso, tinha recebido do SNI, do homem do SNI em São Paulo, informações de que o Vlado, porque havia uma campanha contra o Vlado como diretor de jornalismo da TV Cultura em São Paulo. Em função disso, ele pediu ao SNI para verificar a ficha do Vlado. E não constava nada, porque o Vlado, na verdade, não era um ativista político. Ele era um homem de esquerda, mas não era ligado ao partido ainda. Depois ele se ligou. E aí depois, quando mata o Vlado, aí vem o próprio SNI dizendo que ele era da KGB, uma série de coisas absurdas. E ele ficou, evidentemente, aceitou essa versão tranquilamente. Quando, no dia da realização do culto ecumênico, o setor militar quis, de qualquer maneira, evitar uma manifestação maior, cercou a cidade com 380 e tantas barreiras policiais, ele era o secretário de segurança dele, foi o homem que levou esse esquema à execução. De forma que foi por aí. E diga-se de passagem... Era aquele, como Ednardo Erasmo Dias. Erasmo Dias. Erasmo Dias era o secretário de segurança. Ednardo era o comandante. Era o comandante do 2º Exército. Que o secretário de segurança, que o ano depois invadiria o campus da PUC em São Paulo, prendeu dezenas de estudantes, feriu estudantes, etc. E o Paulo Egídio diz num livro dele, de autobiografia, que aquilo foi ordem dele, não foi o coronel Erasmo Dias, não tinha culpa, ele cumpriu a ordem dele, assumiu essa violência. Então, eu acho que era um sujeito que jogava assim para os dois times, pelo jeito, né? E foi o único que não... Eu solicitei entrevista, eu entrevistei mais de 50 pessoas para esse livro. Ele foi o único que não quis falar. Qual é outro personagem importante, assim, do ponto de vista? Você já citou o Rabino, citou o Cardeal, agora falamos do Paulo Egídio. Quem é um outro personagem importante? O José Mindre. O José Mindre né? era o secretário de Cultura do Estado. O Paulo Egídio chegou a dizer que, em função, porque foi ele, em última análise, foi ele o responsável pela contratação do Vlado. Só para fazer um registro aqui, ele é um empresário, mas é o maior colecionador de livros, sem dúvida, raros do país, um dos maiores do mundo, né? Ele chegou a ter uma biblioteca, a maior biblioteca sobre o Brasil da América, a maior de todas as bibliotecas. E colecionava livros raríssimos. Dele, né? Era um intelectual, além de presidente de uma metalúrgica, né? Uma coisa curiosa. Esse homem de alta dignidade, ele teve um papel muito importante porque ele chamou o Vlado para saber, afinal, o que estava acontecendo, e saiu convencido de que o Vlado era um homem, um profissional competente e uma pessoa decente. Defendeu a permanência do Vlado na TV Cultura. E quando houve o episódio do assassinato dele? Qual foi? Ele estava viajando para os Estados Unidos, em uma missão oficial, e de lá soube lá e voltou imediatamente para cá, mas ele já chegou depois dos acontecimentos. Ou ele fez um depoimento que ele disse que ele estava demissionário, né? Isso. Ele conversou com o governador Paulo Egídio, que esse pediu que ele ficasse
Porque supostamente depois seria a cabeça do Mindley, depois a do Paulo Egídio e seria a destabilização do processo de abertura. Você chegou a apurar alguma coisa nesse sentido? Nesse processo, o Paulo Egídio também foi dúbio, porque ele, uma vez queria que ele ficasse, outra vez queria que aceitar a demissão. É uma questão bem complicada. Mas a primeira coisa que o Mindley fez foi dizer, olha, o cargo é seu, eu vou sair, eu não fico nessa situação. E foi ficando até que não deu mais para ficar, saiu. A gente falou bastante, eu acho que da morte dele. Nos conte um pouco sobre a vida do Vlado. Quais são as suas lembranças dele como jornalista, como antes do ativismo, né? E como foi a trajetória dele para os telespectadores que possivelmente não conhecem, né? Sim. Conhecem só a morte e não a vida dele. É curioso, você tocou num aspecto que muita gente passa por cima, porque quando se fala no Vlado Herzog, primeiro, uma coisa que é bom dizer aqui, o nome real dele era Vlado, ele foi registrado, nasceu na Iugoslávia, o nome dele era Vlado Herzog. Depois aqui ele se naturalizou brasileiro e adotou Vladimir por considerar que é um nome mais comum aqui no país. Mas, em geral, quando se trata do caso Herzog, se vai diretamente, os trabalhos escritos a respeito, diretamente para o episódio, que foi aquele momento de grande tensão no país inteiro. Mas aí eu resolvi. Esse livro tem um aspecto biográfico que eu considero importante, que pela primeira vez se registra com todos esses detalhes, porque o livro começa com o Vlado o pai e a mãe fugindo da cidade em que viviam na Iugoslávia, Banja Luka, para buscar abrigo na Itália, que as coisas eram mais... Porque os alemães invadiram, tomaram conta e era uma ameaça, prendiam judeus, prendiam ciganos, matavam, e eles fugiram. Então eu conto essa história. Ele era bem menino? Ele tinha 4 anos quando ele saiu da Iugoslávia. E nessa viagem, eu tenho um capítulo do livro que chama Lições de Fuga. Aliás, é o primeiro capítulo. Ele foi aprendendo, um menino de 4 anos, foi aprendendo a silenciar e, se precisar, mentir, porque isso podia salvar a sua vida e a vida da família. Há um episódio que eu começo o livro, que é um fascista italiano, que era uma espécie de miliciano, perguntando a ele por que ele se chamava... É porque ele adotou da Itália um nome Aldo, que era o nome mais italiano. Em vez de Vlado, botaram Aldo. E por que ele se chama Aldo e usa sempre uma camiseta, um abrigo com uma letra V? Na hora ele disse, essa blusa é do meu primo Vittorio. Que ele inventou essa história, imediatamente ele tinha 6 anos aí. Inventou essa história porque ele sabia que era preciso inventar uma história e mentir. Então eu conto essa tragédia do menino fugitivo até chegar ao Brasil aos 9 anos de idade. Em 1946, aos 9 anos de idade, com a esperança, ele e o pai e a mãe, de que aqui encontrariam a paz. E aqui eles encontraram outra guerra. Por isso que o livro chama As Duas Guerras de Vlado Herzog. Depois eu conto, eu situo o Vlado como jornalista, como intelectual, acompanho a história dele aqui, inclusive ele veio para a inauguração. Eu queria entrar nesse ponto. Ah, é? Inauguração de Brasília. Mas inicialmente o Vlado ele não queria ser jornalista, né? Ele tinha a pretensão de trabalhar com cinema, né? Ele tinha, enfim, uma vocação mais cultural, artística. Como é que foi esse processo até a chegada dele no jornalismo? Bom, na verdade a paixão dele era o cinema. Ele chegou a produzir documentários e estava preparando
mais um documentário que era sobre a Guerra de Canudos. Ele estava entrevistando personagens de Canudos, sobreviventes da Guerra de Canudos. Mas acontece que, ao mesmo tempo, amigos, colegas de colégio e depois da faculdade, alguns eram jornalistas, e ele terminou se encaminhando porque era uma forma, e o jornalismo efetivamente ele sempre buscava formas de se expressar no sentido de contar aquilo que ele achava que devia ser a coisa certa, né? E ele escolheu o jornalismo por causa disso e fez excelentes trabalhos. Na revista Visão, ele, em 1974, junto com Zvenir Ventura, fez uma matéria formidável sobre a cultura brasileira amordaçada, em 74, que tinha muita, inclusive, coragem para... Fizeram entrevistas com intelectuais de várias áreas, e para mostrar que a cultura brasileira estava num momento de recessão, assim como o país estava. Bom, Otálio, você que acompanha todo esse período, né? E a gente hoje tem a Comissão da Verdade, como a gente já conversou um pouquinho aqui. E você acha que vai ser possível a gente chegar a esse processo de reconciliação? Eu acho que eu não buscaria uma reconciliação. Não há o que reconciliar. Há dois lados muito claros, muito definidos. Um que promoveu a violência e outro que sofreu a violência. E quem sofreu a violência é a maioria da sociedade, do povo brasileiro. Isso não quer dizer que se busque uma vingança. Seria absurdo isso, passados tantos anos. Não se busca uma vingança, mas se busca a verdade. Acho que a Comissão da Verdade tem um papel fundamental, que é aquele de trazer com todos os detalhes o que realmente aconteceu. Aliás, isso começa a acontecer em função do debate em torno da questão da ditadura, agora mesmo no Rio Grande do Sul, os documentos daquele coronel que foi comandante do DOI-CODE no Rio de Janeiro, etc. e tal. Então, que se apure as circunstâncias em que se fizeram essas vítimas, não é isso? E, ao se apurar, se aponte, aí sim, a execração pública essas pessoas. Não precisa levá-los para a cadeia, nada disso. Audálio, nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco, entrevistando o Cabra da Peste, Audálio Dantas. Até já. Obrigado. Estamos de volta com 3-1 para ouvir as histórias de Audálio Dantas, autor dos livros As Duas Guerras de Vlado Herzog e Tempo de Reportagem, lançados neste ano. Estão também conosco aqui no estúdio os jornalistas Diego Scosteg, diretor da revista Época em Brasília, e Luciano Nascimento, da Agência Brasil. Nós vamos retomar a nossa conversa falando um pouco sobre as pesquisas de Audálio no Arquivo Nacional e o trabalho da Comissão da Verdade. Bom, essa história da pesquisa no Arquivo Nacional, acho que define uma situação que eu considero absurda, que nós estejamos ainda vivendo, quantos anos depois do fim da ditadura, né? Desde 85, em que os documentos, primeiro, se impedia que se mostrasse os documentos do SNI, os papéis do SNI. Depois se resolve mostrar, leva-se para o Arquivo Nacional. Esses documentos claramente estão lá com falhas enormes, foram subtraídos, ou então alguém impediu que eles voltassem, porque quando eu fui saber do dossiê do Herzog, e o meu próprio, a coordenadora do Arquivo Nacional aqui em Brasília exigiu
primeiro de viva voz, depois por escrito, que eu apresentasse o atestado de óbito do Vlado Herzog. Vejam como são as coisas. Isso no começo de 2011, do ano passado. Aí eu saí indignado de lá. Como é que eu vou apresentar o atestado de óbito do Vladimir Herzog se eu fui uma das primeiras pessoas a negar que esse atestado fosse verdadeiro? A senhora quer o atestado de farsa do suicídio? Eu não posso fazer isso. Aí precisei recorrer ao ministro da Justiça para que ele determinasse ao Arquivo Nacional que esses papéis fossem exibidos. Ao verificar, ao ter contato com esses papéis, que eram importantíssimos para o livro, porque pela primeira vez detalhes constantes das investigações do SNI iriam ser contados num livro, que é o caso desse aqui. Eu estava achando que todo o período que levou ao episódio Herzog, desde a minha posse como presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, em maio, ele foi assassinado em outubro, não aparece nada. Só aparece um relatório que é uma síntese dos acontecimentos, em que se diz, e a certa altura, que o Vlado foi para a TV Cultura com a missão ordenada pelo Partido Comunista, pelo PCB, pelo Partidão, de ali instalar uma cabeça de ponte a infiltração comunista nas redações era o que eles proclamavam naquele momento. Mas o que aconteceu com o Vlado ao assumir, o que aconteceu comigo no sindicato, nada disso constava. Mas depois eu tive o desprazer de verificar que eles mentiram quando há referência à minha pessoa, dizendo que o primeiro documento diz que eu era um inocente útil, que eu tinha ido para o sindicato pelas mãos dos comunistas para ser instrumento no sindicato. Depois, eu sou membro da POLOP, da Ação Popular, do PCdoB e de outras organizações que defendiam a luta armada. E eu não sei em que eles se basearam para isso, né? Então, os papéis que estão lá, ele tem importância naturalmente porque eles fazem parte dessa história, mas eles demonstram que a ditadura se serviu de falsos informantes ou de informantes absolutamente irresponsáveis ao afirmar. Eu estou até pensando em processar o Estado por me atribuir coisa que eu nunca fui, entendeu? Isso evidencia um traço da nossa ditadura, que é essa questão da dissimulação, né? De inventar, forjar um inimigo 1000 vezes maior do que exatamente foi. Assim como no IPM, que sobre eles disseram, o IPM, Inquérito Policial Militar, sobre as condições em que se deu o suicídio do Vladimir. Eles já partiram definindo que tinha sido um suicídio. Mas aí ele era membro da KGB, depois era espião do governo inglês. Na verdade, o Vladimir, ele foi, vamos dizer assim, um momento em que chegou ao ápice uma operação que prendeu mais de 1000 pessoas em São Paulo, em questão de semanas, né? Foi uma onda de prisões. Sim. Inclusive morreu um coronel do exército, da Polícia Militar. Da Polícia Militar, pouco antes do Herzog, né? Que foi assassinado também. É o tenente José Ferreira de Almeida, que é o cunhado Piracaia. Ele morreu em agosto de 75. Mas essa onda, ela começou no início do ano com o estouro da gráfica do PCB do Rio de Janeiro. E a prisão do Marco Antônio. A prisão do Marco Antônio Coelho, jornalista. E depois prenderam vários jornalistas, mataram jornalistas. O Jaime Amorim de Miranda foi morto em São Paulo. O Orlando Bonfim. Antes do Vlado, eu acho que eu não falei sobre isso, antes do Vlado, 24 jornalistas constam como mortos ou desaparecidos. E havia um silêncio em torno disso. O Vlado é o nome que chegou e disse, olha, vamos resgatar a memória desses jornalistas e dos outros,
dos outros. Depois do Vlado só foi mais um, que foi o Manuel Fiel Filho, em janeiro de 76. Agora, fala um pouco sobre esse livro e sobre essa época. Bom, esse livro, de certa forma, ele fala do período anterior à morte do Vlado, em que, ao ser, digamos, praticamente convocado para ser presidente do sindicato, participar da eleição para o Sindicato de Jornalistas de São Paulo, eu vivi a minha vida de jornalista, que era a minha paixão. E a minha paixão sempre foi a reportagem. Eu acho que, de certa forma, isso foi um meio que eu encontrei de me reencontrar também com a minha profissão de repórter, que eu acho que eu continuo sendo, né? E esse livro, ele contém algumas matérias, principalmente da revista Realidade, que mostram que naquele período da ditadura, apesar da censura, era possível se discutir algumas questões que eram importantíssimas naquele momento para a sociedade. E há, de certa forma, matérias que mostram as misérias do regime, né, que se falava no país grande, aquela coisa maravilhosa, etc., dos gramados que apareciam na televisão, as crianças felizes, e ao mesmo tempo morria criança que nem mosca no Nordeste, né? Eu fiz uma das matérias minhas, chama Doença de Menino, que é a história da mortalidade infantil no Nordeste. Eram números incríveis, incríveis. Bom, mas aí você se obrigava a escrever também nas entrelinhas muita coisa. E com o tempo eu descobri que o que a gente fazia era autocensura, na verdade, né? Porque não havia censura direta na redação da revista, mas os donos, os tívidas, pelos seus prepostos, tinham que mandar essas matérias para a Polícia Federal, aqui em Brasília, né? Então a gente tinha cuidado. E eu me lembro que uma das fotos que devia ser capa dessa matéria não foi porque a revista achou que ela seria provocadora contra o regime, que era uma criança morta, esse tipo de coisa. Mas esse livro, além das matérias, são 13 matérias. A primeira é a minha descoberta da favelada Carolina Maria de Jesus, que depois escreveu Quarto de Despejo. O diário dela se transformou num livro de grande sucesso internacional. E depois eu conto a história de cada uma. Eu acho que a novidade é isso. Além das reportagens, eu conto como elas foram feitas. Não só como foram feitas, como faço, inclusive, alguma autocrítica em alguns casos. Né? Por que eu fiz assim, não fiz assado, entendeu? Eu acho que esse livro tem, principalmente para estudante de jornalismo, ele tem a sua importância. Voltando ainda ao assunto aqui, para a gente pensar no período de hoje, né? Depois já com esse trabalho todo, a Comissão da Verdade, com esse processo que a gente está vivendo, você também não acha que, por um lado, será que a gente está vivendo uma onda, digamos assim, de conservadorismo, com essa tentativa de reviver, ressuscitar a arena, né, e outras coisas que vão aparecendo? Como é que a gente dialoga no período que a sociedade brasileira quer esclarecer, né, e não mais repetir, né, um passado nefasto? A gente também vê iniciativas que buscam, parece que, retomar, ou, de alguma maneira, não deixar que isso se incrustar isso na realidade de novo. Eu costumo dizer sobre o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, que eu acho que ele deve ter, principalmente, o papel de mostrar uma situação que nós devemos, por todos os meios, tentar impedir que ela volte. Mas você tem razão, está em função da Comissão da Verdade, começa a haver um embate, uma discussão entre setores conservadores, sem falar dos milicos do clube militar, né? Isso aí deixa para lá, porque... Está lançando trabalho que resgata esse período histórico, mas recentemente a gente também teve nos jornais publicados a chamada Dita Branda, né? Pois é. É um revisionismo histórico. Isso aí já virou até uma piada, esse negócio da Dita Branda. Mas recentemente a Revista Brasileira publicou uma reportagem do Alex Solnick, não sei se vocês viram,
que é que a direita mostra a sua cara. E ele mostra que em várias circunstâncias, em várias instâncias, começam a articular essa coisa de vamos discutir essa situação, essa coisa, pode vir aí um revanchismo, coisa desse tipo. E agora, como você disse, surgiu uma moça, não sei aonde, que é no Rio Grande do Sul, né, que está propondo a volta da Arena. A Arena era o partido de sustentação da ditadura. Não deve ter sido à toa que ela escolheu esse nome, né? Mas não seria uma coisa meio residual? Porque essa moça, por exemplo, foi ridicularizada. O tratamento que se deu na opinião pública a um gesto como esse, que inclusive ganhou notoriedade por ser muito esdrúxulo, né? Uma ideia estapafúrdia. Não se deve levar Isso não revela, não revela talvez que uma visão mais otimista, na verdade, de que esse revisionismo, possível revisionismo histórico, não é algo residual e marginal e, portanto, não nos afeta. Mas eu acho que também, de certa forma, a gente não deveria ficar atento com essas tentativas. Quer dizer, recentemente o próprio ministro do STF, Marco Aurélio, deu um depoimento dizendo que a ditadura foi um mal necessário. Como é que a gente trabalha? Se a gente está buscando a verdade, como é que a gente trabalha essas questões? Bom, assim, é uma questão difícil de se realizar, porque o último líder da Arena, vivo, é o Paulo Maluf. Pois é. Então. Pois é. O Paulo Maluf. Mas o Diego usou uma expressão importante, que é residual. Eu acho, efetivamente, que é isso, mesmo porque não há condições efetivas, não há espaço para, até do ponto de vista internacional, né, a inserção do Brasil hoje, né, entre os países em geral aí é outro momento. E a gente, eu acho que é muito saudosismo e também muitas vezes muito oportunismo de certas pessoas. No caso dos militares, os militares de pijama que saem aí gritando contra a Comissão da Verdade, eu acho que eles têm razões que são pessoais. Eles têm, inclusive, o temor de que as suas mazelas sejam exibidas. Mas não vai acontecer nada com eles, eles podiam ficar tranquilos, porque do lado da maioria do povo brasileiro, ninguém pensou em torturar ninguém, ninguém pensou em assassinar ninguém. Eles fizeram isso, né? Nós estamos quase no finalzinho do nosso programa, Audálio, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o jornalismo hoje e o que você gostaria de sugerir a um jovem que tem aspirações a ingressar na nossa profissão, ser um jornalista como você. Bom, primeiro, eu acho que quando se diz que a reportagem está morrendo, eu sempre me lembro de uma definição do Ricardo Couto, que é um excelente repórter. Ele acha que a reportagem não está morrendo, não, só falta espaço para a reportagem, né? Aliás, hoje se faz reportagem na televisão, né? A televisão é que faz reportagem. O Zé Hamilton Ribeiro faz excelente reportagem no Globo Rural, não é isso? Bom, mas sobre a imprensa brasileira hoje, acho que eu tenho várias preocupações em relação. Primeiro, é que há uma tendência, ainda citando o Ricardo Couto, não é que o veículo impresso, estamos falando dos veículos impressos, estejam morrendo ou vão morrer. Os veículos impressos estão se suicidando, né? Essa é a expressão do Ricardo Couto. Porque, ao invés, isso aí já é a observação minha, ao invés de fazer a coisa oposta, porque a onda é a informação imediata, que é proporcionada pela televisão, pelo rádio e de uma maneira espetacular pela internet. Então, o que faz hoje muitos grandes veículos impressos? Imitam o formato da internet. Até visualmente, as páginas de internet com infográfico, coisinha para lá, para cá, eles fazem. Em vez
de aprofundar a informação, de analisar a informação e buscar se apoiar na credibilidade histórica dos veículos impressos. Eu sempre cito um caso que é o do New York Times e um portal famoso nos Estados Unidos, que é o Huffington Post. Vocês devem ter ouvido falar. Uma senhora que inventou isso, faz um enorme sucesso. Acontece que aí, de repente, você diz, onde é que está a credibilidade da informação? No Huffington Post, que vem imediatamente, ou no New York Times, que andou numa crise financeira muito grande aí? Então, quando você faz a pergunta, compara. O New York Times emprega 1000 jornalistas, mesmo na crise. E o Huffington Post emprega 50. Quem é que apura a informação? Quem é que vai buscar informação que seja verdadeira e aprofundada, etc. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a preocupação hoje da mídia impressa no Brasil é denunciar a qualquer custo, e às vezes cometendo graves erros. Porque basta o sujeito ser suspeito, e isso acontece mais com os pobres, os negros da periferia, basta ele ser suspeito para que a polícia até mate. Aliás, mata todos os dias. Em São Paulo está acontecendo isso. Então, eu acho que deve haver muita coisa para ser vendida como informação, e não só isso. Audálio, nosso tempo acabou. O programa acaba aqui, agradecemos a sua presença, nos deu a honra de lançar 2 livros, um sobre Vladimir Herzog e outro sobre reportagens. Para nós foi muito importante a sua vinda aqui. Agradecemos também a participação dos jornalistas Diego Scosteg e Luciano Nascimento. Até a próxima sexta-feira aqui na TV Brasil.